Olá pessoal, boa tarde. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar como uma explicação do que vocês precisam me entregar hoje. Eu falei para vocês que eu ia dar um direcionamento, né? Então, hoje eu vou fazer um vídeo aí meio que explicativo do que eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Deixa eu colocar aqui no compartilhamento de tela para ir para o AutoCAD. Pronto. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu mapa, tá? De curva de nível. Então, eu vou mandar o link para vocês daquela aula que eu fiz sobre o levantamento de curva de nível e os dados a partir do SketchUp. E aí, depois que vocês fazerem aquela aula, para quem ainda não realizou o mapa de a planta de curva de nível, para quem ainda não fez, faça aquela aula então hoje, tá? Tire os dados aí do seu terreno. Depois vocês vêm para essa para a gente dar continuidade. Então aqui eu já estou com todas as curvas de nível numeradas, tá? Eu coloquei numeração em todas. Já sei então para onde está o meu sentimento, para onde está o sentido da minha caída das águas pluviais. Então nada mais é agora do que eu começar a mostrar essas características do meu terreno, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Então, por exemplo, eu criei uma flechinha aqui, eu mesmo fui lá, desenhei, vou colocar aqui mais uma, para mostrar para onde está caindo, tá? Eu tenho minha curva de nível 100, que é a mais alta. Então, para que sentido que está indo as minhas águas pluviais, né? Está descendo nesse sentido aqui. E daí por diante. Então, eu desenhei aqui e é isso que eu espero que vocês façam. De preferência, eu queria pedir para vocês colocarem uma cor fraquinha, tá? Para que isso não se... para que esse desenho não fique esteticamente poluído. Então, vocês podem mudar aqui para uma cor amarela, uma cor que não tenha tanto contraste aí com o branco. Bom? Bom, vamos lá. E aí a gente dá continuidade, tá? Eu dando copiar, colar e colocando essas flechas aqui. Não precisa encher, não tem uma quantidade. Professor, eu preciso fazer o quê? Quanto de flecha que eu preciso colocar? Tenta colocar onde vocês veem que dá uma mudança no perfil do terreno, tá? Por exemplo, aqui, ó, onde tem essas quebras, desses sentidos. Peraí. Tá dando erro aqui. Então aqui, por exemplo, aí muda, né, o meu sentido. Eu tenho que rotacionar a minha flecha. Vem aqui, rotaciono ela nesse sentido, porque a minha água pluvial vai estar vindo daqui, correto? Ela vai descer para cá. E daí por diante, eu copio essa flecha, aqui, e colo outra aqui, coloco uma outra aqui. Venho aqui e vejo que já muda, né, um pouco o meu sentido, a minha direção. Então, venho aqui e coloco outra flecha. Mais ou menos aqui, né? E daí por diante, tá bom? Eu coloco outra. E assim vocês vão fazer entre os intervalos de uma curva de nível e outra. Fechou? Basicamente isso, é super simples, ó. Tá, professor, mas e aí? É só isso que é para fazer? Não tem que fazer mais nada? Não. Por curva de nível é só isso, tá? Mas você tem que fazer em todas as curvas de nível. Então, aqui eu vou pegar uma outra flecha, pegar... Aqui vocês conseguem ver como que vai mudando a direção, ó, o sentido. Então, vem aqui, ela rotaciona um pouquinho mais para cá, ela vai se espalhando aqui, correto? E aí a gente vai formando aquelas características que eu falei para você de perfil do terreno, né? De acordo com o caimento das águas pluviais e tudo mais, a gente poderia formar ou um espigão ou uma grota. O espigão como um divisor de águas e uma grota como uma união de águas. Então era basicamente isso. E aí vocês vão conseguir definir tudo isso a partir desses estudos, tá bom? Deixa eu ver onde mais tem outros sentidos de caimento das águas.
Então, aqui, ó, eu começo a formar o meu espigão, meu divisor de águas. Aqui vocês conseguem ver, ó, já muda a minha direção, né? Aqui eu praticamente tenho a ponta do espigão. Uma das, né? Eu vou tirar isso daqui e colocar ele aqui. Bom. E daí por diante, pessoal. Então, aqui eu vou ter mais uma. Então, onde mudar a direção, vocês podem colocar aí uma flechinha indicando o sentido do caimento das águas, tá bom? Então, lembrando que eu estou colocando as flechas nesse sentido porque o meu ponto mais alto, ele está neste sentido aqui, tá bom? Minha cota 100, meu ponto mais alto. E ele vai caindo 99, 98, 94, até 84, tá bom? É a minha cota mais baixa que eu tenho aí do terreno. Outra coisa que eu queria que vocês fizessem era indicar as minhas curvas mestras, tá? Ou seja, de 10 em 10 metros. Então, essa de 100 é uma de 10 em 10 metros. Eu venho aqui e mudo a cor dela. Vocês podem mudar a espessura da linha, tá bom? Pode colocar ela mais grossa. Vou mudar essa daqui para uma cor... Pode ser vermelha? Pode ser vermelha. O que mais dá para mudar aqui? Aqui, vou mudar a espessura. Vocês têm que ver como que vai sair a espessura dela na hora que vocês forem plotar, tá? Fiquem espertos com isso, porque às vezes não muda em nada. Então, dá uma olhadinha aí. Então, 100, aí a próxima vai ser a 90. Se eu estou pedindo para fazer de 10 em 10 metros, então, a minha próxima curva vai ser essa daqui. Aí, tô tentando desenhar um negócio aqui para eu conseguir pegar essas curvas. E acho que foi. Será que foi, gente? Acho que sim. Vamos ver, mudar aqui para vermelho. E daí por diante. Então, de 10 em 10 metros, eu tenho as minhas curvas aí mestres. Fechou? Indiquei mais uma característica aí no meu perfil. As curvas secundárias são essas aqui entre, tá? 100, a 90, a 90, a 84 e daí por diante. Então não precisa indicar, é só que vocês entendam isso. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu ia pedir para vocês é que vocês me indiquem, vocês vão ter que fazer o corte na semana que vem, perfeito? Para entregar um corte longitudinal e um corte transversal. Eu vou querer que vocês me falem, a partir do corte, se o perfil que vocês estão tendo, ele é basicamente uma elevação, tá bom? Ou se em si, ele configura uma depressão. Então, fiquem atentos com isso aí, bom? Para que a gente... Peraí. Esse perfil aqui que eu desenhei seria basicamente, tipo, querendo esquematizar isso daqui que a gente tem, tá? Não seria exatamente assim, eu fiz só um truque aqui, um rabisco, mas enfim, esse daqui seria no sentido de uma elevação, fechou? E o perfil que eu quero que vocês mostrem para mim, que vocês falem como que é a topografia dele. Ele se configura basicamente como uma elevação nesse sentido, ou ele está mais para uma elevação,
ou ele pode estar mais para uma depressão. Como que se configura o perfil do terreno de vocês? Isso que eu quero que vocês me falem, tá? Pode deixar para indicar se é uma depressão, uma elevação, a partir da semana que vem, quando vocês forem fazer os cortes. Bom, então passou o corte, aí pode escrever embaixo, depressão, elevação, ou algo do tipo. Ou se tiver os dois também, pode demarcar as duas áreas, tá bom? Se vocês pegarem, por exemplo, um terreno igual ao meu, igual esse daqui, que não dá para você definir exatamente aonde que vai ser, se ele é mais uma elevação, se ele é mais depressão, o que que ele é exatamente. Vocês podem deixar, tá bom? Pode eu colocar uma depressão aqui embaixo, uma elevação aqui em cima, não tem problema, tá? É só baseado aí no perfil do terreno para saber que vocês estão entendendo exatamente o que configura aí uma depressão, uma e uma elevação, tá? E que eu posso considerar nos dois sentidos, tá? Porque eu não tenho exatamente ele definido. Então, no caso de vocês também, vocês podem colocar os dois, se for, dependendo de onde a gente está fazendo o estudo. Então, aqui, uma depressão, aqui uma elevação. Bom, esquentem a cabeça com isso. Aqui é só para fazer uma demarcação aí da característica do terreno. Deixa eu ver o que mais que eu ia pedir para vocês. Outra coisa que eu queria pedir era que vocês marcassem onde eu tenho um espigão e onde eu tenho uma grota, tá? Então, por exemplo, vocês podem criar um novo símbolo. Esse aqui, vamos supor, vai representar o quê? Vou deixar de representar uma... Vocês podem achurar ele. Lado uma legendinha, tá bom? Tô fazendo aqui bem, né? Bem fraquinho, bem pobrinho, digamos assim. Mas de vocês podem usar a criatividade aí para fazer da maneira que fica melhor para vocês, tá bom? Isso aqui é só pra gente escrever. Eu também posso fazer o meu espigão. Bom, posso representar o meu espigão como um triângulo, pode ser? Pode ser um triângulo, vai. Coloco uma chuva nele também. Fechou. Tá, tenho o que representa a minha grota e o meu espigão. Então, onde que eu estou me configurando aqui? Onde está configurando aqui uma grota? Lembra que eu falei para vocês que a grota ele vai unir as águas, tá? Então, qual o sentido que eu estou unindo as minhas águas aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer um traço aqui. Deixa eu ver. Aqui, vocês conseguem ver que eu estou unindo as minhas águas? Ó, essas águas aqui estão indo para cá, essas aqui estão indo para cá. Então, eu estou unindo, tá? E aí eu posso representar, por exemplo, entre esse divisor, aonde eu vou ter aqui uma grota, ou seja, uma união das águas. Onde mais, professor, eu vou ter uma união das águas? Então, aqui é uma outra, tá?
dar um exemplo aqui de como vocês podem representar isso. Então, eu venho e coloco o meu símbolo aqui na minha grota. E aí eu vou entender que vocês encontraram aonde é a grota. Tá bom? Professor, e o espigão? Qual que é o espigão? Vamos lá representar o espigão? Aí vocês podem apagar essa linha aqui, tá bom? Sem nenhum problema. Vou entender que vocês sabem do que a gente está falando. O espigão, deixa eu só rotacionar ele aqui, que eu quero fazer como se tivesse um caimento mesmo. Vamos lá ver onde tem espigão primeiro. Puxar ele aqui para o cantinho. Outra coisa que eu vou falar para vocês podem mudar a cor também, tá bom? Desses elementos aqui. Não tem nenhum problema, dessas achuras. Não tem problema, que acho que vai ficar mais tranquilo. Pode colocar amarelo em todos, se for melhor para vocês. Só mude o símbolo para que eu não me confunda na hora que eu estiver corrigindo. Para que não tenha erro. Vou mudar aqui a cor para amarelo. Aqui. E outra, não precisa fazer também o símbolo tão grande, tá? Também pode diminuir a escala dele aí. Para que vocês... Pode mudar a escala, fazer um pouquinho menor esses círculos e tudo mais, para que vocês não criem uma poluição visual aí, tá? Fazendo aqui porque é rapidinho o meu esquema. Mas vamos lá definir onde vai ter um espigão. Falei para vocês que o espigão é um divisor de águas, correto? Então, onde que eu tenho um divisor de águas praticamente? Aqui. Isso daqui é um divisor de águas. Bom, então vou colocar o meu triângulo lá. Vou colocar ele aqui em amarelo também. Então, vocês vão seguindo aí onde que eu vou ter um divisor de águas, tá bom? Coloco um aqui, coloco outro aqui. E aí, esse meu espigão em si, vocês conseguem ver que ele vai ficando num formato mais distribuído, tá? E aí eu vou tendo ou uma elevação, ou uma grota, ou um espigão, uma grota, daí por diante, vai mudando o meu sentido, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Façam um esqueminha aí certinho, se ficar alguma dúvida. Só me manda mensagem que eu tiro para vocês na hora, tá? Mas hoje em si é rapidinho também que vocês vão ter para fazer. Onde mais? Aqui, ó, tem a formação de um outro espigão, vocês conseguem ver? Nesse sentido aqui. 89, 88, então já vai mudando, né? Vou pegar aqui meu triângulo e vou colar ele lá. Tenta deixar a ponta do triângulo direcionada para o sentido do espigão, apenas por uma questão lógica. Isso aqui não é regra, mas eu estou pedindo, tá bom? Esteticamente eu acho que fica melhor. Então, por exemplo, aqui vai ser um divisor de águas e ele vai ter continuação aqui, porque a minha curva de nível em si está descendo, tá? 89, 88, de 1 metro, daí por diante. Aqui eu vou ter a formação de uma grota, ou seja, da minha união de água. Ó, nesse sentido aqui, tá? Essas águas aqui em si, elas vão se unir aqui, vão até a minha curva 84. É só copiar e jogar isso lá. Bom? Super simples, gente. Super, super simples. Fechou? É isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado tudo muito claro. Se ficar alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Bom, pessoal? Bom trabalho para vocês. Até mais.